Oh, aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar, querido, aí na sua casa. Você que está aqui conosco também. Mais uma vez, graça e paz aí para você que já estava nos assistindo. Você que está chegando aí. Então hoje é o nosso culto de família, como você sabe, todos os sábados. E hoje a gente está fazendo um pouco diferente aqui. Pega esse outro microfone aqui para ela, por favor. Mi, por favor. Pode passar por aqui, ó. Por trás de mim aqui. Eu acredito que dá. Se não der, tu pega esse. E é? Dá? Oxói. Glória a Deus. Pronto. Aí tá certo. Então, hoje a gente vai estar batendo esse papo aqui, ministrando a palavra na verdade. E acredito que nós estamos vivendo em um tempo diferente, né? Como nunca vivemos antes. Nós sabemos que nesse tempo, N situações se levantam. A gente falou aqui nos sábados anteriores. Um sábado nós falamos aqui, né? Faz 15 dias, que nós precisamos criar um ambiente de graça na nossa casa. Porque nós estamos muito mais tempo dentro de casa do que já estivemos antes. E nós sabemos que esse é um tempo onde a graça de Deus ela precisa estar em operação, em manifestação em nossa casa. Pois nós sabemos que muitas famílias e muitos casais, né, não tinham tanto hábito de estar dentro de casa tão constante como estamos sendo colocados para ficar hoje. E a gente precisa compreender bem aquilo que Deus deseja para que a gente possa se mover com relação a isso. No sábado passado a gente teve um momento aqui também onde a gente falou um pouco mais sobre essa condição de podermos nos fortalecer e estabelecer coisas dentro da nossa casa que vão manter a nossa família avivada no Senhor. Hoje eu queria o texto que a gente sempre lê aqui no nosso culto de família, que é o Salmo 127, acredito que você que está aí pelo Facebook, claro. O título da mensagem de hoje é Se o Senhor não edificar a casa. E nós sabemos, né, que esse é um tempo, querido, que nós podemos tirar proveito dele. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão, inútil, né? É se acordar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. E a gente vê quantas pessoas, né, trabalham duro, se esmeram, se esforçam, mas não desfrutam de momentos abençoados dentro da sua própria casa. E a gente sabe que para que isso aconteça, Deus estabeleceu princípios. E um deles, né, claro, a gente vai estar batendo um papo aqui, eu sei que a gente vai estar falando nisso. Mas um deles é o entendimento daquilo que Deus estabeleceu para uma casa, para um lar, né? Tendo o marido como o cabeça, o sacerdote do lar, aquele que é o condutor da família, que a cada dia, com a sabedoria de Deus, pode conduzir a sua família para dentro, para o centro da vontade de Deus. E nós sabemos que essa responsabilidade Deus deu ao homem, né? E a própria Bíblia começa a trazer uma consciência maior de que o homem como cabeça, ele não só tem a responsabilidade de mandar, de querer ser o autoritário, abusar da autoridade que lhe foi dada. Mas na verdade ele tem uma responsabilidade maior como o condutor da sua família, de poder ser aquele que estimula, que motiva, aquele que a cada dia está pronto para ir à frente da sua família, diante do Senhor. Porque nós sabemos que se criou uma cultura, né, de que culto de oração é culto para as mulheres. E na verdade não. Na verdade Deus deseja que todos dois sejam pessoas de oração. E se a gente for ver, né, no contexto, muito mais o homem, porque é o sacerdote da casa e é aquele que vai precisar receber direções de Deus para conduzir a sua família para aquilo que Deus quer. E é claro que a mulher, já dentro dessa cultura criada, né, a mulher ela tem uma tendência de ser aquela que se dispõe mais para a oração, e a gente sabe que isso não é uma regra.
mas na maioria das vezes isso acontece. E a gente hoje estava conversando ainda, quando íamos falar sobre isso, de que para que uma família vá bem, não é só ter um homem que seja o sacerdote da casa e faça a sua parte, mas também precisa de uma mulher, né, que compreenda o seu papel e possa andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, porque toda a família é como que aquele avião, né, que tem o piloto e o copiloto, que os dois vão ali traçar o plano de voo, vão checar todas as coisas, vão poder ajustar todas as coisas, ver a sinalização. Um é responsável por uma parte, outro é responsável pela outra parte, para que o funcionamento daquele voo possa acontecer de acordo com o planejado, e eles possam tanto decolar, como aterrissar, como ir no destino traçado e chegar lá bem. E nós sabemos que esse é o papel dos dois dentro da casa, né? E como eu já estou falando aqui, a gente vive em um tempo onde nós estamos muito mais tempo dentro de casa do que em qualquer outro tempo, né? E para que o Senhor edifique a casa, é necessário que os homens se despertem, se levantem para assumir essa posição do sacerdócio do lar, mas também que a mulher desperte de uma forma maior para ser a mulher sábia que a Bíblia fala sobre ela, né? Na verdade, a mulher, a Bíblia diz que Deus criou ela capaz, não é isso, Márcia? Isso, como ajudadora, né? Ajudadora idônea, não idona, né? Então, Deus nos criou para ajudar os nossos maridos, né? E foi nos dado como é que eu posso dizer? Essa responsabilidade. Essa responsabilidade de ser ajudadora, né? E a ajudadora é aquela que, como a mulher sábia diz, né? Como lá em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a casa, né? E a tola, ela derruba com as suas próprias mãos, com as suas próprias palavras, né? E a mulher sábia é aquela que abre a boca com sabedoria. É que vê a hora de falar, vê a hora de calar, né? Porque sabemos que num tempo como esse, eu estava dizendo até a Deus, né? É um tempo que a gente tem que dominar mais a nossa carne. Porque o marido, ele saía para trabalhar. Ele saía de manhã, ele chegava meio-dia. E agora a gente passa o tempo todo dentro de casa. Então, se a gente não aprender a dominar a nossa carne, né? Porque o homem, ele é muito de olhar lá, os defeitos. Fica lá, apontando, né? O homem gosta disso. Isso para fazer, isso para fazer. Então, eu acho que a gente, num tempo como esse, a gente tem que se ajudar. Não é isso, Adilson? A gente tem que se ajudar. Um ajudar o outro, né? Nesse tempo, né? Ele tem me ajudado muito, né? Bastante. E dona de casa, como você sabe, não para, né? E o povo diz, você não trabalha? A gente trabalha mais do que quem está fora, amado. Porque a gente lava os pratos agora, na hora de se levanta de manhã, lava os pratos. Quando a gente olha para trás, vai fazer o comer, quando olha a pia está cheia de louça de novo. Hoje, alguns homens que diziam que a mulher que fica em casa não faz nada, estão vendo, pronto, né? Ele está vendo. Hoje, a gente está fazendo escola, eu estou fazendo escola de ministro, e eu estava assistindo as aulas, né? E Arthur em casa, antes ele ficava na escola, tinha como a gente colocar as coisas em ordem. Mas agora ele em casa, para ler com ele é um pouco difícil, para assistir às aulas com ele quer estar todo o tempo em cima de mim, né? Mãe, porque menino é muito apegado à mãe. E eu digo, Adilson, me ajuda aí. Aí tem hora que ele vai, fica com ele um pouquinho. Ontem eu lavei botei a máquina para lavar uma roupa e eu disse, Adilson, eu preciso tirar aquela roupa da máquina. Então faz lá, por favor, eu estou assistindo às aulas. Então, eu acho que isso é parceria, um ajudar o outro, né? E tanto a mulher tem que ser sábia, como o homem também, né? Essa mulher sábia, eu acho que dá para os dois, porque tá lá os dois dentro de uma casa, né? Ele não está saindo para fora, está vendo mais as coisas como é, então não custa ajudar com equilíbrio, né? Não vai se aproveitar do seu marido, porque esse é o seu papel, não é isso? E a gente começa a ver, né, de que hoje há muito, as famílias, né, estão muito mais expostas ao o embate, o estar perto, ver as deficiências, o entender que precisa relevar algumas coisas, né, como a gente até colocou aqui. A mulher sábia, ela precisa, e também o homem, claro, né, não precisa tirar aquela lupa que só olha para os erros do outro. E na verdade a gente sabe que nós somos rápidos, né, até o próprio Jesus ensinou em Mateus 7, de que o ser humano é muito rápido em ver
um margueiro que está no olho do seu irmão e não perceber a trave que está no olho dele. Então, não é porque ele é ruim da vista, mas é porque o foco maior dele é mais no erro dos outros do que no dele mesmo. E, na verdade, nesse tempo, a gente até muitas vezes, né, fica conversando e isso traz para a gente argumento para estar ministrando, de que se um casal não tinha uma boa comunicação, se uma família não tinha aquele hábito de ter momentos para descontrair, para assistir alguma coisa, para isso, para aquilo outro, então isso nesse tempo tem se tornado um peso tão grande, né? Para os dois sentarem no sofá e ouvir alguma coisa, assistir alguma coisa, parar para conversar a respeito de alguma coisa, sentar na frente da tela de um celular para assistir algo de 1 hora e 20, 50 minutos, 30 minutos, isso se torna algo tão assim, porque não havia esse hábito, né? E é por isso que nesse tempo, a gente veio esse tema ao nosso coração. Se o Senhor não edificar a casa, as pessoas começam a ver que o tempo todo que elas trabalharam para construir algo, que hoje elas estão dentro e podem até estar confortável, louvado seja Deus, mas o conforto natural só das coisas vai ficar um pouco desconfortante, porque você vai estar com uma pessoa do seu lado, um grupo de pessoas do seu lado, mas mesmo assim como se estivessem todos ausentes, né? E a gente colocou aqui, né, de que a mulher sábia, ela não aponta os erros do marido, ou só aponta os erros, né? Na verdade, todo mundo tem erro e tem virtudes também. Não vive acusando, porque a gente sabe que aconteceu um fato essa semana, que eu até falo aqui, de que um dia antes a gente tinha varrido a casa, passado o pano e tal, e quando foi à noite a conversa engrossou, eu digo, olha, ontem eu varri a casa, passei o pano, aí você está fazendo, está falando, é? Então, isso são coisas, né, que às vezes podem acontecer, e não é que a pessoa está falando no sentido de estar passando em rosto, mas esse hábito de só ver as suas próprias virtudes, né, não ver as dos outros, eu fico pensando, quantos e quantos conflitos, né, não podem estar surgindo, porque hoje, tanto o homem quanto a mulher, eles vão começar a fazer coisas que habitualmente o homem nem fazia, ou a mulher nem fazia. E a gente precisa entender que para que o Senhor edifique a casa, é necessário haver uma disposição do casal, para que possa haver essa interação. E eu posso te dizer, a gente sabe que a única coisa que vai nos fazer a cada dia estar com essa disposição para ser flexível a algumas coisas, é somente a compreensão daquilo que a gente já vinha ouvindo. O interessante é que hoje eu estava vendo uma live lá de umas ministras, ela falou uma coisa interessante. Ela disse, olha, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ouvia, esse é o tempo que precisa estar mais em evidência em nossa vida. Não que se esse tempo não estivesse acontecendo, não deveria estar. Mas esse é o tempo que deve estar muito mais em evidência do que todos os outros que a gente já viveu, né? Então hoje a gente está como que naquela condição de que, rapaz, nós sabemos que o diabo se aproveita dessa situação para começar a ver, quanto mais próximo de outra pessoa a gente fica, mais a gente vai ver as deficiências que o outro tem, mas a gente vai também poder ter a oportunidade de ver as virtudes que o outro tem. E a gente precisa ver o qual é que a gente quer focar, não é isso? Senão a gente vai ficar focando só nos defeitos. E isso vai fazer com que a cada dia, mesmo os dois estando juntos, gerem N conflitos. E para quem tem filho, isso é extremamente prejudicial para os filhos, porque tem filhos que não via o pai, por qualquer coisa, tratar a mãe de todo jeito. Tem filhos que por qualquer coisa não via a mãe tratar o pai de todo jeito. Mas agora está todo mundo junto, né? Na maioria do tempo. Isso. E a gente sabe que, dentre essa maioria do tempo, hoje, pode ser que o filho passe a ter uma imagem errada da mãe, pode ser que o filho passe a ter uma imagem errada do pai, porque vai ficar, o diabo se aproveita disso para dizer, tá vendo, ó, tudo, tua mãe trata teu pai mal. Olha, tudo, teu pai trata tua mãe mal. Porque agora os dois estão mais juntos, é evidência ali, né? E precisa se vigiar com relação a isso, entendendo que aquele que edifica a casa, ele já instruiu em algumas coisas que a gente precisa colocar em prática, ou em momentos como esse, ele vai instruindo para que a gente fique atento. Porque é aquilo, né? A Bíblia fala da mulher sábia, e como Márcia falou aqui,
E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos. Não está falando no sentido de mãos, né? Daquelas mãos que vai lá, pega um quadro, quebra, pega um prato, joga no chão. Não está falando disso, não. Mas está falando das atitudes. Né? É verdade. Então, em um tempo como esse, onde entra a gente vigiar mesmo, né? Buscar mais a palavra, porque não é o fato da gente estar em casa, né? Não deixa de ser um tempo de aperfeiçoamento, né? Então, justamente, é um tempo que a gente precisa tirar o nosso tempo, né? Porque é como a gente está falando aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles será inútil trabalhar, né? Acordar tarde, mas o edificar a casa Se você que está nos assistindo quer comentar, comenta aí que a gente vai falar aqui, tá bom? Pode falar. Esse edificar a casa é a gente buscar o Senhor mesmo, né? Tirar o nosso tempo, né? É aquilo que, se a gente não buscar o Senhor, a gente não vai ter força, na realidade, né? Se a gente não buscar essa palavra, a gente não vai ter força de ficar os dois dentro de casa e a gente dominar a nossa carne. Porque mulher, eu coloquei aqui, mulher é muito sentimento. Então, eu sou mulher, vou falar um pouco disso, né? Então, quando o homem diz alguma coisa com a gente fica lá. E a gente, a cada dia, tem que orar ao Senhor para que esse sentimento possa sair de nós. Porque mulher tem muito disso. Eu sou mulher. E a gente tem que ir à presença do Senhor e aprender, buscando essa palavra, dominar a nossa carne. Porque isso é um sentimento carnal, né? A gente fica lá, guardando mágoa. Muitas vezes, eu estava escutando a matéria Família Cristã, né? A gente está fazendo escola de ministro. E muitas vezes a gente está lá, uma pessoa chega, a gente tem que dominar a nossa carne, a gente não domina a nossa carne. Pronto, às vezes o nosso marido diz alguma coisa com a gente. E por a gente ser sentimento, a gente almática demais guarda lá. Aí chega uma pessoa, a gente trata ela tão bem. Mas está dizendo aqui que o microfone de massa está baixo. Bota mais perto um pouquinho, pronto. Pronto. E a gente muitas vezes fica assim, né? Temos que dominar a nossa carne. Porque, às vezes o nosso marido diz alguma coisa com a gente, e a gente fica lá guardando. E chega uma outra pessoa, e a gente trata bem, a gente fala bem. A gente não domina a nossa carne, mesmo estando os dois lá? Não, então a gente tem que dominar a nossa carne e dizer. Porque, na realidade, Jesus merece o nosso esforço também nessa área. Porque se a gente quiser viver bem com o nosso marido, né, muitas vezes a gente não pode viver um casamento de aparência. A gente não está aqui lidando de casal perfeito, né? Porque num tempo como esse... Isso é muito importante. Então, a gente não é um casal perfeito, amada. Casamento, eu costumo dizer que é uma construção diária. Todo dia a gente tem um tijolo para colocar lá. Porque todo dia o diabo vai querer nos colocar para que a gente dispute, né? Eu faço melhor do que ele faz melhor do que isso. Isso em Deus não existe. Porque nós somos uma só carne, né? E aprendendo essa palavra, a gente também vai aprender a dominar nossas emoções, né? E se esforçar para viver bem com o nosso cônjuge, para perdoar, né? Porque muitas vezes a gente quer perdoar as pessoas lá fora, mas quem está do nosso lado, né? Que é aquele que nos ajuda, aquele quem Deus colocou para nos suprir, né? Porque o marido é aquele supridor. E a Deus tocando no ponto de oração, né? E você também, homem de Deus, num tempo como esse, se levanta para orar, se levanta para tomar posição, né? Porque essa é a tua posição. Sabemos que para Deus não tem... Mas, assim, a posição foi feita do homem. Então, o homem, ele tem que se levantar, ele tem que orar. É como aquilo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas mulher é quem vive mais orando. Não, mas é o papel do homem. Se levantar e guardar a sua casa, ir em oração e começar a não olhar para a situação... E começar declarando coisas, porque muitas vezes as mulheres é quem fica lá, declarando coisas. Mas esse é o papel do homem. Esse é o papel do sacerdócio do lar. E outra coisa que a gente colocou aqui, rapaz, é que não guardar ressentimentos, né? Às vezes a gente sabe que, como a gente está falando aqui, um pouquinho de tempo atrás, eu já ia dizer antigamente, ó, como que se fizesse bem muito tempo. Antes o homem falava algo, pela manhã com a sua esposa, isso não ficou bom, aquilo não ficou pronto. E a mulher, por ser sentimental, né, ela guarda aquilo. Mas o homem ia embora e muitas vezes tinha uma pausa de oportunidade para a mulher tratar aquilo com ela. E ele só chegava meio-dia para almoçar. E muitas vezes ainda ficava aquele resquício, ainda ia para a noite algumas vezes, né? Quando a mulher
ela vai se tornando sábia, ela é rápida em ter esse lixeiro sentimental que não deixa, né, as coisas ficarem emperrando a vida dela. Eu acredito que se uma mulher acorda de manhã e ela vai calçar a sua sapatilha, ela percebe uma pedrinha dentro da sapatilha, ela não vai ficar esperando para tirar meio-dia e colocar lá no lixo a pedrinha, não. Ela tira rápido, vê logo o que é que está incomodando, joga fora, para ela ficar bem à vontade para fazer as suas coisas. E seja em qualquer situação. Então, às vezes, vai fechar a porta, tem aquela pedrinha embaixo arranhando. Ela não diz, deixa para lá, depois eu vejo isso, não. Ela vai, varre, faz alguma coisa para aquele barulho parar logo, né? Então, a gente sabe que há um pouco de tempo atrás, quando o homem estava mais na atividade do seu trabalho, ainda tinha essa oportunidade, mas hoje é aquilo. Que às vezes uma coisa não se entende bem, ou há um desentendimento, aí um fala algo, daqui a pouco, poxa vida, e vai querer reparar aquilo. Muitas vezes um vai querer reparar e o outro não vai querer ser reparado. E isso é uma coisa que às vezes trava, né, um relacionamento de pessoas que estão a maior parte do tempo hoje dentro da sua própria casa. Então é necessário haver essa prontidão para não se guardar esse ressentimento. A gente sempre brinca aqui, né? Já parou para pensar, chega na hora do almoço, aí a mãe diz, o pai aí, bem pertinho, a mãe diz, pergunta ao teu pai se ele quer almoçar. Mas o pai está bem pertinho, não, mas é porque ele disse um negócio que eu estou querendo falar com ele agora, não. Ou vice-versa. E isso vai gerando nos filhos, né, uma deformidade na formação deles, na verdade, onde eles não vão poder crescer em um lugar onde há comunhão, onde há cumplicidade, onde há uma disposição para se relevar coisas, de que com o filho o camarada sabe, o camarada vai lá, reclama uma vez, reclama outra, dá-lhe umas palmadas se for preciso, mas daqui a pouco ele está no colo, recebendo o cheiro do mesmo jeito, né? Mas com a esposa e o esposo nem sempre é assim. Às vezes o camarada fala uma coisa, fala outra, a mulher fica emburrada quando não é o marido, e isso faz com que a cada dia o diabo vá ganhando espaço. É interessante porque a Bíblia diz, né, ainda dentro desse contexto de comunhão em casa, Eclesiastes capítulo 9, ou capítulo 4, e a partir do versículo 9 ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E esse texto é interessante porque ele fala de companheirismo, de um que está pronto para levantar o outro. Não é só levantar o outro literalmente, né? Mas é levantar o outro emocionalmente, é levantar o outro, né, espiritualmente, porque esse é o tempo de haver uma ajuda mútua, porque a gente sabe que o diabo se aproveita de um momento como esse para querer trazer esfriamento para um, esfriamento para o outro. A gente sabe, né, Márcia, é muito comum assim, quando um está firme, o diabo procura o outro para querer esfriar. Aí quando o outro começa a ficar firme, o diabo vai começar a investir no outro para querer esfriar ele, porque o diabo sabe que um casal avivado, afinado na palavra, e a cada dia desejoso de compreender mais, para fazer a vontade de Deus, ele não vai conseguir nem destruir aquele casamento, e por consequência, vai ter menos possibilidade de afetar aquela família. Então, esse é o tempo de um levantar o outro, de um ajudar o outro, e espiritualmente também, não é isso? É verdade. E a gente, por estar à frente de uma igreja, a gente percebe muito isso, né? Quando o homem vem, a mulher fica lá, cozinhando o galo, fazer como diz a história, Bota mais né? perto, porque senão vai ficar baixo. E um tempo como esse, é tempo de a gente meditar, já que vocês estão mais juntos dentro de casa, procurar orarem junto, né? Isso é tão importante. A Bíblia diz que um bota 1000, dois bota 10.000. Amado, um tempo como esse é para a gente botar para lascar no Satanás. É para aquilo que você não fazia, você fazer. Vamos se levantar. Hoje a gente vai orar. Hoje a gente vai buscar junto. Porque a palavra de Deus diz, se um bota 1000, imagina 2. Então, amada, esse é o tempo de você se ajuntar com seu esposo. Esse é o tempo de você botar o diabo no lugar dele. Para quando voltar forte. Porque o diabo também vai se aproveitar de pessoas nesse tempo para enfraquecer. Porque está lá, comendo o lixo. O que é o lixo? A televisão. Tem muitas pessoas que, num tempo como esse, amada, não faz isso, não. E você, homem de Deus, você, mulher de Deus, trate de vigiar, de buscar essa palavra. Porque se o Senhor não edificar a casa, irmão, quando o vento vir, a tempestade vier, não fica de pé, não.
Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, mas rapaz, fulano era um casal tão bem, vivia tão bem, mas não buscava a palavra, amado. Isso. Se não buscar essa palavra, não tem bom. Não tem bom. A gente que está aqui à frente da igreja, a gente sabe de coisas absurdas. Mas por quê? Porque não vigia, porque não busca essa palavra. Pensa que o cão é brinquedo. Pensa que o diabo está brincando. Olha, o diabo, ele não dorme, não. Elaborando planos para destruir teu casamento, para destruir tua família. E você fica lá, comendo a corda que Satanás está dando. É tempo de você se levantar, um tempo como esse, e dizer, espera aí que a gente vai botar Satanás no lugar dele. A gente vai se levantar, a gente vai orar, a gente vai buscar junto, para a gente voltar mais forte. Porque Deus quer que você volte mais forte. Muitas vezes, isso a gente sabe que não é de Deus, essas coisas que estão acontecendo. Isso tem o dedo de Satanás. Não só tem o dedo de Satanás, é o próprio Satanás, porque Deus não traz doença para ninguém. Então, o diabo está querendo se aproveitar de muitos, ficando em casa, comendo a corda de Satanás, assistindo. Ai, que coisa tão boa a televisão. Olha, se a gente não vigiar, eu estava outro dia comentando com Jaqueline, se a gente não vigiar, a gente fica lá. É novela de um, é novela de outro. E o diabo toma, como acorda, porque tu não vai ter tempo de volta, tu não vai ter força para voltar forte, não. E por isso que a Bíblia fala, onde a gente tem que edificar. O Salmo 127. Se o Senhor não edificar, amada, os ventos vão vir. E sua família vai cair. E sua casa vai cair. Agora, se você estiver firmado nessa palavra, o vento vai vir, a tempestade vai vir, vai soprar para lá e vai soprar para cá, e você vai estar firme, porque você está se apegando a essa palavra. Um tempo como esse, é um tempo que Deus te chama para se levantar. E botar, ser um cordão de 3 dobras. Você, o seu marido e o Espírito Santo e o Senhor. Fazendo a diferença naquela casa. Eu ia falar sobre isso aqui agora, né? No versículo 12, ele diz assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta tão depressa. E é interessante porque nós sabemos que em um tempo como esse, eu acredito que há uma tendência maior, sabe? Do homem ficar mais apreensivo, porque era aquele que estava acostumado a sair, a trabalhar a cada final de semana, a cada quinzena, a cada mês, poder ter os seus recursos, né? E quando se ouve, eu peguei aqui, e quando se ouve dessa paralisação, quando se ouve rumores, né? De perca de emprego, de redução de recursos, então o homem ele vai ficar muito mais pilhado do que a mulher, né? E é justamente nessa hora que eu acredito pela palavra que a mulher precisa ser a mulher sábia, para que ela possa a cada dia entender que esse companheirismo que levanta o outro é dizer, não, meu filho, se tiver cuscuz com manteiga a gente come. Isso. Quando tinha lasanha a gente comia, mas também cuscuz com manteiga a gente vai comer com a mesma alegria, porque isso também é levantar o homem, não deixar ele lá apreensivo ou querendo entrar em depressão, ou essas coisas vêm, bombardeia de uma forma tal que daqui a pouco o homem está explodindo para com a sua mulher por qualquer coisa. E a mulher fica com ele. O que é que eu estou fazendo? Só que, na verdade, muitas vezes não é a mulher fazendo nada. Mas é o bombardeio de informações na mente daquele homem, né? Dizendo, mas rapaz, agora estou trabalhando, eita, agora não sei o quê, eita, pode ser que a gente, pode ser. E só o pode ser, né? Na mente de uma pessoa que não tem muita compreensão da palavra, ou nenhuma compreensão, ou não considerou aquilo que recebeu, leva ele a ficar tão pilhado, né? Que muitas vezes a mulher diz, poxa, esse camarada está dentro de casa e por qualquer coisa me trata mal, qualquer coisa reclama, qualquer coisa isso, qualquer coisa aquilo. E a mulher precisa ter essa percepção para que ela possa dar esse auxílio, né? Porque a Bíblia diz que, como a gente leu aqui em Eclesiastes, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Isso. Então a mulher pode dar uma aliviada no seu marido, levando ele ao entendimento dele de que ela compreende, né? De que ele era um camarada. A gente sabe que tem muito preguiçoso. Não murmurando, né, nesse tempo, porque tem muitos que vai levar a querer a murmurar mesmo. Um tempo como esse, bom, tá lá cortando não, porque a gente está no bate-papo mesmo aqui, né? Isso. Então, muitas vezes a mulher, o homem está lá dentro de casa, olha para a situação, né, e não vê muito. Então, a mulher fica lá também. É porque isso, é porque aquilo, olha os armários como está seco, é porque isso. Amada, se junta com o teu esposo. Se ele não tinha antes o hábito de orar, você vai puxar. Você não é a mulher sábia? A mulher sábia, ela faz isso. A mulher sábia, ela puxa do seu marido aquilo que ele não faz. Então, num tempo como esse,
Ao invés de você ser uma mulher rinchosa, porque é ruim viver como uma mulher rinchosa. É verdade. Pim, cair numa goteira, não é ruim. Misericórdia. Se senta perto de algo, nesse tempo chuvoso, né? Senta perto de uma goteira, amada, para ver como é ruim. Assim, a Bíblia diz que é a mulher rinchosa. Fica lá, tim. Se você, se não cabe, não tiver essa palavra, tiver novinho, vai meter lá a mão. E outra coisa, Não tem Márcia, como tem que se esse. levar em consideração de que, né? Às vezes pode ser que a mulher crente, ela tem um marido que não é crente. Isso. E aquele camarada não crente, não tem a palavra, ativo, querendo suas coisas, gostando das suas coisas certinhas, acostumado a todo final de semana, toda quinzena, todo mês, ter a sua determinada condição, ou pouco ou muito, de poder suprir sua casa. E isso, de repente, para por uma quinzena, duas, um mês ou dois. E a mulher crente, ela precisa ter essa sabedoria, que muitas vezes nem vai ser no sentido de puxar o seu marido para orar, até porque ele nem tem hábito disso, né? Mas ela precisa ser aquela mulher sábia que se coloca na brecha Muito boa colocação. em favor do seu marido, né? Para que a cada dia ele e auxilie ele, levando ele ao entendimento de que Deus vai operar a favor daquela casa, de que Deus está guardando eles, mostrando que, mesmo a gente não tem a disposição que a gente tinha antes, mas a gente está bem, a gente está com saúde, não tem ninguém doente aqui, com pouco ou muito, ou bom ou ruim, a gente vai estar junto, vai compartilhar com alegria. Então descansa, esse tempo vai passar, tu vai voltar às tuas atividades. Ela pode ser um canal para mostrar para ele a necessidade de conhecer o Senhor num tempo como esse, porque é aquele que fortalece, aquele que consola, aquele que anima, aquele que guarda. Então vai abrir um leque de oportunidades, né? Para que a mulher que não tem um marido crente possa, nesse período, revelar o Senhor para o marido dela. E não começar a dizer, olha aí, tá vendo? Tu não quer nada com Jesus? Se nós fosse crente, se tu tivesse em Cristo, se tu fosse para a igreja, a gente podia não estar passando por isso, ou não sei o quê. Então, na verdade, isso é o que muitas vezes faz com que o inimigo se aproveite para trazer turbulência de uma forma maior para aquela casa, porque a gente sabe que um dia, quando a gente não estava em Cristo, e uma pessoa que chegava para nós dizia, não, porque Deus, porque Jesus, a gente dizia logo, também só vocês têm Jesus, só vocês têm Deus, eu sou do cão, e já gerava uma série de coisas. Então tem que haver essa sabedoria nesse momento, porque tantas mulheres, né, oram pelos seus maridos que não estão em Cristo, mas em uma boa parte das vezes, elas são as primeiras, me perdoe pela expressão, a ser usadas pelo diabo para travar aquilo que ela ora. E, na verdade, tem que se ter essa flexibilidade, entendendo que vai ter marido que não vai querer de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de décima, de centésima. Mas ela precisa se manter na posição como uma mulher sábia. É aquela que, esse é o momento, né? De um dizer ao outro, rapaz, olha, essa situação, ela aparentemente vem contra um, né? Porque é aquele que tem a responsabilidade maior, mas agora os dois vão resistir, vão prevalecer contra aquela situação. E isso é algo que não acontece por causa de um culto, não acontece por causa de uma oração. Isso não é uma coisa que a gente aprende em um culto, diz, rapaz, vou fazer em casa, e faz da primeira vez dar certo. Não, é um exercício mesmo, né? De uma coisa que a pessoa não tinha um hábito. É aquilo que o marido vai querer, a mulher vai querer auxiliar o marido em alguma coisa, e ele já fala logo, é o que tu está querendo? Está querendo alguma coisa. Se ela é uma mulher sábia, ela cala na hora certa, permanece na sua posição. Se é do caso, né, do marido que tem o Senhor e a mulher ainda não está em Cristo, ele precisa se calar também e ter uma atitude certa, permanente, para que o Espírito Santo, como a gente ouviu aqui ontem, um culto abençoado do diácono Wendel, né, tenha liberdade de agir, porque a atitude do outro está dando liberdade para que o Espírito Santo atue naquela casa. E não aquela pessoa que diz, aí, a pessoa nunca faz. Quando vai fazer, tu ainda fica reclamando. Então faz só, te vira só. A responsabilidade é tua mesmo. Dá teus pulos. E daqui a pouco o camarada vai ficar lá, tô sozinho. A situação se levanta e a mulher ainda é a ajudadora da situação e não do marido. Então tem que haver essa compreensão, porque a gente está falando muito da mulher e o marido aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito que você percebe, né, que os nossos filhos, eles absorvem tanto essas coisas,
que muitas vezes a gente nem precisa falar muito. Pelo aquilo que eles veem, eles vão começando a ter um norteamento de como eles devem se mover dentro de casa. Porque ele vai ver, rapaz, minha mãe ela é compreensiva, meu pai ele tem um bom senso, rapaz, ele, às vezes, até eu vejo, mãe está errada, mas pai nem se levanta para querer, ou muitas vezes vai dizer, eita, nem precisava disso, mas também pai é todo, aí o menino já fica tudo. Cria um rótulo do pai, cria um rótulo da mãe, e daqui a pouco os filhos têm os pais rotulados de uma forma errada, que para desmanchar aquela fortaleza, vai ter que ser com a palavra, vai ter que ser com a atitude, vai ter que ser com a oração, e isso não acontece em uma vez só. Às vezes as pessoas têm um pensamento errado, de que elas pensam que é assim, eu ouço a palavra, faço uma oração, ajo uma vez, já deu tudo certo. Não, querido. Como você ouviu aí, né, se é uma construção, é aquilo que você bota um tijolo, espera secar para você botar o outro tijolo, e você botar o outro tijolo. Pelo fato do meu pai ser pedreiro, né, a gente tem um pouco de noção de que bota o tijolo, estira a linha, bota o prumo, para ver se está bem certinho. Não é só botar o tijolo lá em cima do outro e vamos construir de todo jeito. Daqui a pouco a parede está troncha. Porque a pessoa pode construir algo troncho, pode construir algo que assim que terminar caia. Então bota o tijolo, estira a linha, bota o prumo. É por isso que o prumo de Jeová está pegando você essa noite, para você se alinhar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, nós podemos, irmão, ter esse tempo como um tempo onde a gente está na pressão, mas é a pressão que vai forjar coisas em nós, que vai fazer com que a gente sirva com muito mais louvor ao Senhor, do que aquela pressão que vem somente para a gente murchar. A gente sabe, né, que tem pressão que vem em planta que murcha ela. Mas tem pressão que vai em carvão que vira ele, transforma ele no diamante. Então, que você não seja uma planta que fica lá, a pressão que vem murcha você. Seja aquele carvão que ainda mesmo que seja bruto, mas a pressão vai lapidando você e transformando você, nós, em algo melhor para o Senhor. Porque senão a gente vai ficar naquela, né? A situação se levanta contra a massa, eu digo que te vira. Daqui a pouco, quando se levanta contra mim, ela diz, então faz o teu. Então, a gente não está como um cooperador da família, né? A gente está como aqueles competidores para ver quem é que faz mais coisa pela família. Esse é onde entra o tempo de, como o primeiro, antes de chegar nos filhos, né? Terminando o que você falou da mulher, que o marido não está em Cristo. Então, a Dilza colocou aqui, né? Esse é o tempo da mulher sábia mostrar e revelar Jesus para o seu marido. Isso. Porque quando ela vê aquela situação, se Deus conta com você naquela casa, então se seu marido não tá em Cristo, então você é a coluna lá naquela casa. Você é a luz que vai mostrar para ele aquilo que está certo, aquilo com sabedoria, amada, né? Não afrontando. Se as coisas têm começado a faltar, meu filho, eu estou bem. O que tem dá para a gente, não colocando, não falando, não murmurando, como eu estava falando na mulher rinchosa. É você trazer aquele equilíbrio. Porque assim você vai revelar Jesus. E assim, é muito importante de você revelar, mostrar para ele Jesus. Num tempo como esse, ele não está lá dentro de casa, antes podia ser que ele não tivesse muita oportunidade de te ver orando. De te ver buscando a palavra, de te ver louvando, não murmurando. Porque a mulher sábia, ela faz isso. Num tempo como esse, o marido está lá, de cabeça quente, porque, amada, sem a palavra é dureza. Se a pessoa não tem Jesus, a pessoa não fica bem num tempo como esse. Ela olha para a informação que a televisão está bombeando, está lá. Ela está como aquela bomba que botaram uma vez aqui. O pastor Ailson botou, né? As informações estão chegando. Mas essa informação que tem que chegar é você. Não, meu filho, tudo vai bem. Olha, tudo vai dar certo. E ele vai dizer, rapaz, num tempo como esse, ele pode até não querer Jesus. Mas ele vai dizer, rapaz, eu tenho uma mulher sábia. Eu tenho uma mulher que edifica a casa. Então, ele vai ser tratado com as suas atitudes e comportamentos, amada. No tempo como esse, é lá a cabeça dele, tocando fogo, ele pensando nas coisas e você lá, tirando o tempo para orar. Sendo aquela mulher sábia, que abre a boca com sabedoria, que mostra para ele que tem Jesus. Porque a gente precisa mostrar Jesus com nossas atitudes e comportamento, orando, buscando essa palavra, tratando as crianças bem, deixando aquele ambiente tranquilo. Porque, amada, num tempo como esse, tem muito homem que diz, meu Deus do céu, isso não acaba não. Eu preciso sair dessa casa, porque a mulher gritando, o menino gritando. Amada, tem que vigiar, porque senão você vai afastar. E muitas vezes, essa mulher vem para a igreja.
Chega em casa, faz tudo ao contrário do que a palavra diz. Porque, amada, a gente não ensina você a chegar na sua casa, você gritar com teu marido, você começar mostrando para ele as dificuldades, aquilo só lá, sendo a mulher religiosa, botando na frente dele os problemas. Você tem que ser a mulher que chega com a solução. Você tem que ser a mulher que ele olha para ela e diz assim, rapaz, essa mulher, depois que ela foi para a igreja, tem um caso aqui, né? Tem casos aqui na nossa igreja que o homem ele foi ganho por conta das atitudes da mulher. Porque ela começou a fazer. Porque eu sei que mulher tem muito disso, né? Mulher não é fácil. Sou mulher. É verdade. Mulher não é fácil. Então, amada, quando aquilo que você fazia, pede força ao Senhor. Você está vindo para a igreja. Se o seu marido não tem Cristo ainda, então você tem que vir para esse lugar, não vir para cumprir tabela. Porque muitas vezes tem muitas mulheres aqui, hoje é noite de você ser tratada. Vem para esse lugar para cumprir tabela. Vem para esse lugar porque eu gosto das irmãs, porque lá é muito bom. Não, amada, vem para a igreja com o intuito de aprender e de fazer a diferença. E de mudar, para revelar Jesus para a tua família. A gente está falando de casal aqui, mas tem muitas mães que não tratam bem os seus filhos. E aprendendo essa palavra, amada, eu era uma pessoa que não tratava bem os meus filhos. Quando eles abriam a boca, eu era uma pessoa que vivia estressada, porque não buscava a palavra, até vinha para a igreja. Depois que eu cheguei nesse lugar, de uma forma maior, eu comecei a atentar mais para a palavra. Eu passei um pouco, assim, eu sei que a gente tem, recebendo a palavra, às vezes a gente não atentava o tanto quanto. Mas aí o Senhor, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, viu? Porque a palavra, ela não volta vazia, não. Então eu comecei pedindo sabedoria ao Senhor. E muitas vezes a gente não sabe, amada, ainda, mas como é que a gente aprende? A gente se expondo ao Senhor, Pai, eu não sei ainda, me ensine a ser uma mulher sábia, me ensine a ir para a igreja com vontade, de chegar lá, e muitas vezes você chega num lugar como esse, aí os pensamentos, não deixa muitas vezes que você receba a palavra. Tem pessoas, amada, que vêm para a igreja, e se você perguntar a ela, e a palavra, ela fica enrolando, porque ela não prestou atenção. Tem verdade. Muitos dentro da igreja que vêm para cumprir tabela. Hoje é noite de você se levantar e dizer, quando a minha igreja abrir as portas, eu vou para lá, diabo, Satanás, você vai ver. Eu vou botar fogo em você. Porque é assim que Deus quer que mulheres se levantem. Porque tem muitas mulheres adormecidas dentro da sua casa, dentro da igreja, que vêm para a igreja por vir. Não, amada, não vim para um lugar como esse por vir. Eu estava ali, a gente ainda tem alguns minutos, você já falou um pouquinho. Sim. Bota mais perto e eu estava aqui. O louvor tem 2 câmeras, aí o louvor estava lá, aí a gente foi cortado um pouco, né? E eu disse, meu Deus, eu vou para ali. Porque tem algumas pessoas aqui conosco. E esse ambiente de igreja, amada, é muito bom. Mas sabia que você pode fazer esse ambiente de igreja na sua casa, com a sua família? Mas eu fico acompanhando as pessoas que estão assistindo, né? Fulano entrou, fulano não sei o quê, eu gosto de ficar. Porque eu gosto de observar, entende? Então, muitas vezes, na hora do culto, amada, as pessoas estão lá. Assim, você faz parte da nossa igreja, você faz parte dessa igreja, amada. Honra esse momento. Aí fica lá no Facebook, mexe numa coisa, mexe noutra. Para a tua família. Para você mostrar a diferença, você chega lá. Muitas vezes teus filhos não têm o Senhor ainda. Mas sabia que vocês podem ganhar esses filhos? Você pode ganhar esse filho para o Senhor? Porque no tempo como esse, você não vem para a igreja, mas a igreja vai até a tua casa. Aleluia. A igreja está lá e você pode pegar esse telefone e você pode reunir a sua família e dizer, vem para cá. Ai não, vai andar para um canto, vai andar para o outro. Mostra a diferença no tempo como esse. Aí muitas vezes você quer que Deus haja, mas você não faz nada. Você não faz nada. Então Deus conta com você, mulher de Deus. Porque a mulher ela tem uma influência. Você sabe que tem. No tempo como esse, você junta seus filhos, olha, a igreja, muitas vezes a gente chama para vir, ou quem não tem filho que está em Cristo, mas sabe que esse é o tempo de você dizer, está em casa, está na quarentena? Bota lá, vem para cá, gente, assistir, me dá o prazer, começa mostrando a diferença. Então, muitas vezes você não faz nada e quer que Deus haja na tua família. Você pensa que está sendo a mulher sábia, mas com as tuas palavras, com os teus, como é que eu posso dizer, com os teus comportamentos, você não está sendo a mulher sábia. Então, Deus conta com você, amado. Então, como eu estava dizendo, a câmera estava uma para lá, outra para cá, e eu estava ali. Eu digo, Senhor, tem pessoas que vêm a esse lugar
E tem alguns irmãos aqui conosco, e elas vêm, fica pensando na morte da bezerra. Fica pensando não sei nem o que, amado. Mas sabia que você tem condições de deixar teu pensamento livre? Porque quem deixa que os pensamentos venham e fiquem é nós, amado. Então a gente chega aqui, eu já fui pessoas de chegar num lugar como esse e ficar lá, pensando em outras coisas. Mas a mulher sabe, ela vem para cá. Se seu marido não está em Cristo ainda e está você, chega aqui num lugar como esse e diz: Pai, me ensina, me capacita, faz eu ser essa mulher sábia. Começa a buscar essa palavra. Tira o tempo do Senhor. Amada, é tão importante. E a presença do Senhor, orar. Porque orar é conversar com Deus. Sabe o que é conversar com Deus? É orar, amada. Então, pela manhã, não deixa aqui nada. Eu gosto muito disso. Pela manhã, eu não gosto de pegar meu telefone e ver logo nada, não. Eu gosto de... eu vou para um quarto, vou para um quarto. Se os quartos estiverem ocupados, eu vou para a sala. Eu gosto de me levantar um pouco mais cedo. E eu vou para lá, adorar o Senhor, pedir a instrução. Para num tempo como esse, eu estar calma. Para num tempo como esse, eu olhar para a situação, eu digo, sobrará e não faltará. Você tem que se levantar como uma mulher sábia. Não está lá jogando coisas no ouvido do teu marido. É porque não tem, é porque é isso. Amada, começa a olhar para a situação e dar uma voz de comando para ela. Tudo vai bem com minha alma. Bota um louvorzinho. Tudo vai bem. Tudo vai cantar no louvor, vou logo avisar. Com minha alma, mas sua alma precisa estar bem. Mas como, irmã, ela vai estar bem num tempo como esse? Não olhando as informações que o diabo tem mostrado na televisão. Procurar buscar essa palavra. Procurar tirar o tempo com o Senhor de oração. Instrução. Orar é conversar com Ele. Você tem conversado com o Senhor? Não me responda. Amada, tira o tempo para conversar com Ele. Porque é aquele que Ele te instrui e te mostra coisas. Então, a mulher sábia é isso. É tirar o tempo. Ajudar o teu marido. Se teu marido não tá em Cristo, vai lá. Tira esse tempo para ele ver. Tira esse tempo para os teus filhos ver. Como é que um filho vai querer Jesus? Se não, diz, mãe só vai para a igreja. Mas eu não vejo ela fazendo nada. Qual a atitude que mãe ou pai tem mostrado quando chega aqui? Agora verve na igreja todo dia. Tem muitos filhos, sabia? Dizendo isso. Olha, todo dia meu pai verve na igreja. Todo dia minha mãe verve na igreja. Mas eu não vejo nada. Amada, esse é tempo de você se levantar. Deus está te chamando a uma responsabilidade. De teu filho te ver orando. De teu filho te ver declarando coisas. E chegar. Amada, quem nos supra é o Senhor. E meus filhos, eu posso dizer com ousadia. Muitas vezes, Raul, de manhã, compra isso para mim. Eu disse, minha filha, eu compro porque o Senhor não me dá. Peça a Ele. Aprenda a pedir as coisas ao Senhor. Sabia que você tem que ensinar os seus filhos a orar? Sabia que você tem que ensinar os seus filhos a chamar a existência aquilo que não tem? Isso. Porque, amada, eles vêm lá em casa. Quem nos supre, literalmente, amada, é o Senhor. A partir do momento que a gente veio para esse lugar, todo dia eu vejo Deus nas nossas vidas. Nunca faltou, amada, nem vai faltar. Aleluia. Porque todo dia eu abro a minha boca e Satanás vai ter que escutar isso. Sobrará e não faltará. Olha, hoje pode parecer que não tem, porque já teve dias de eu olhar para a situação e dizer, o diabo dizer, e aí? Eu digo, o meu pai é bom. O meu pai é bom todo o tempo e o tempo todo. Eu gosto muito de dizer isso. O meu pai é bom todo o tempo e o tempo todo. Então, amado, ele vai querer nos mostrar a situação. Ele vai querer que a gente fale, que a gente seja uma mulher rixosa. Mas a gente tem que olhar para as circunstâncias e dizer, não, aqui não. Aqui tem um novo governo. Olha, quando Satanás quer bagunçar na minha casa, eu digo, Satanás, eu faço igual aquele filme. Essa casa tem nova gestão. Porque é uma mulher que busca ao Senhor, amado. A casa dela tem nova gestão. Então, mulher de Deus, é para você. Se levanta. Quando a igreja abrir, que ela começa a voltando, amada. Volta com muita força, volta com muita garra. Agora esse é o tempo de você se encher aí, viu? Encher da palavra. Encher dessa palavra, como diz lá no Salmo 127. Edificar a sua casa, num tempo como esse. E outra coisa, né, Mar? A gente vê que esse é o tempo de considerar aquilo que você não vinha considerando. Isso. É o tempo de você atentar para aquilo que você não vinha atentando. Não fica com aquele pensamento só de que, rapaz, quando a igreja voltar, eu vou com todo vapor. Não, começa com todo vapor nesses dias. Na verdade, esse é o tempo. Eu vi uma frase interessante de que, se nesse tempo de quarentena você não cresceu nada no Senhor, então você começa a perceber que o seu problema não era tempo.
era atitude. Isso. E é uma realidade. É verdade. Porque, na verdade, quando há uma atitude, a gente sabe que mesmo tendo pouco tempo, né, a gente diz, não, esses 20 minutos aqui, eu vou lanchar em 5 minutos, 15 minutos eu vou buscar um pouco da palavra. Não, eu tenho 1 hora, então eu vou descansar meia hora, mas meia hora eu vou buscar ao Senhor. E a pessoa começa a tomar posição de poder remir o seu tempo. Não é aquela pessoa que toda vez que tem uma oportunidade, ela diz, eita rapaz, eu estou com um tempinho, eu vou correr. Eita, tenho um tempinho, eu vou passear. Eita, tenho um tempinho, eu vou viajar. E nunca tem tempo para o Senhor. E na verdade é bênção correr, passear, viajar, isso é tudo bênção. Mas se isso atropela tudo aquilo que todo o seu tempo, e você não dedica tempo para o Senhor, a gente hoje começa a imaginar, né, o quão complicado tem sido para muitas famílias que mesmo tendo pessoas crentes dentro de casa, mas por não ter aproveitado o tempo que teve de buscar, de desejar, de considerar, de atentar, a gente sabe que isso gera N conflitos. Eu coloquei outro ponto aqui, e eu queria ainda falar um pouco sobre esse. Eu coloquei aqui, fortalecer os comandos do marido, quando ele fala em linha com a palavra. O que é que isso quer dizer? É que é muito comum a mãe dizer, meu filho, você não vai sentar ali não. O pai diz, não, deixa o menino sentar, senta ali. Ou senão o pai diz, olha, o menino não vai assistir agora não. A mãe diz, pronto, bota o bichinho para assistir. E fica distorcendo os comandos dentro de casa. E daqui a pouco os filhos não sabem a quem obedece. Porque se a mãe diz não, o pai diz sim. Aí quando o pai diz não, a mãe diz sim. E isso gera um conflito que a gente muitas vezes nem imagina o conflito que isso gera. É Então a gente sabe que vão ter coisas que o pai vai falar que vai ser não vai ser para edificação do filho, vai ser para destruição dele mesmo sendo pequeno. O que é que tem que acontecer? Se o menino já tem uma boa noção dessas coisas, então não vai na frente afrontar o outro, mas chama e diz, olha, não deixa ele fazer isso não permite isso não. Porque isso aí vai trazer dano para a vida dele. Pode ser que você não entenda agora, mas eu queria que você me compreendesse. Porque são coisas que hoje se tornaram muito mais constantes do que antigamente. É uma coisa que, vamos dizer assim, o marido acorda junto com a esposa e fica até o dia todo praticamente, às vezes, dentro de casa. Aí o menino diz, faça isso não, a mulher diz, não, deixa de besteira, faça, meu filho. Ou senão daqui a pouco a mulher diz, não, meu filho, aí o marido, não, venha cá, faça. E o menino fica naquela, porque o menino é estratégico, né? E ele começa a perceber qual é o lado que ele vai ter mais vantagem. Então ele sempre vai querer correr para o lado que ele tem a vantagem dele. E isso termina afetando o menino, e a gente sabe que isso gera conflitos. Porque às vezes a mãe diz, deixa ele fazer isso não, o pai diz, não, vai. Às vezes a mãe conscientemente fica torcendo, era bom que ele se machucasse. Só para eu dizer, ó aí, tá vendo, tu deixasse, ó, o menino se machucou. Ou senão, às vezes o pai deixa, né? A mãe deixa e o pai fica dizendo, tá bom, era bom que ele se machucasse, que eu ia dizer logo um monte de coisa aqui com ela, e ele ia aprender hoje. Então fica aquilo que, em uma pequena situação, o diabo gera um conflito e impede de que se manifeste a bênção, porque a bênção, ela só se manifesta na unidade, né? Eu até notei aqui, no Salmo 133, diz que onde há unidade, Deus ordena a bênção. E a gente começa a entender, poxa vida, é por isso que o diabo luta tanto para que não haja unidade. E na verdade, para se haver unidade, Efésios capítulo 4 diz que vai ter que ter longanimidade, vai ter que ter mansidão, vai ter que ter suporte, vai ter que ter compreensão. Porque senão, como vai se gerar dessa unidade que Deus quer? Para que aquilo que Ele deseja aconteça na nossa casa, com a nossa família, em todo o tempo. Porque, na verdade, a palavra de Deus não só funciona quando tudo está bem. A palavra de Deus funciona em todo o tempo, querido. Amém. Mas ela precisa encontrar pessoas e uma família que dê liberdade para que isso se cumpra. A gente sabe que por conta da queda vai ter mulher que quer tomar a frente, vai ter homem que quer abusar da autoridade, vai. Mas é justamente a palavra que vai trazer essa compreensão para que as coisas vá se ajustando dia após dia. Senão a gente vai ficar com aquele sentimento de nunca ver a palavra de Deus se cumprindo em nossa vida, em nossa casa. Eu mesmo não queria somente pregar e não ver a palavra de Deus se cumprindo nem na minha casa. Então não tinha muito futuro pregar não. Pregar só para dar remédio aos outros e eu mesmo permanecer doente. Não, eu quero desfrutar, porque a Bíblia diz que o trabalhador, o agricultor é o primeiro a gozar dos frutos,
mas a gente sabe que todo agricultor gosta de compartilhar as coisas com as pessoas. Então, aquele que busca, que age, que fala, que vive, naturalmente vai ser o primeiro a desfrutar mesmo. Porque ele vai dizer, rapaz, funciona, está funcionando lá em casa. Então, é tempo, querido, de haver uma consideração maior pelo aquilo que a gente vai ouvir. A gente sabe que há uma tendência, né, na cultura brasileira das pessoas não considerar muitas coisas. E isso não pode alcançar os crentes a partir do momento que eles compreendem aquilo que a palavra diz, né? A gente notou algumas coisas aqui, e é interessante isso, é que uma das coisas que a gente precisa entender para que isso funcione, é que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o marido, não é contra a esposa. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que é que fulano diz. Tudo bem, mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver que a boca, a pessoa que está diante de você é fulano. Mas que aquilo não vem de fulano. Aquilo ali é o demônio, é o diabo influenciando fulano. E fulano, por falta de compreensão, bota para fora achando que está certo. Então, essa luta precisa ser bem combatida, não com as armas carnais. Que armas carnais são essas, pastor? Pagando na mesma moeda, esperando uma oportunidade para lançar na cara aquilo que disse, aquilo que ouviu, aquilo que fulano fez. As armas espirituais levam-nos a cada dia a nos fortalecer para mostrar a outra face. E a outra face, ela vai ser baseada em amor, né? Nisso colocou aqui, buscando a palavra atentamente, teremos sabedoria para discernir essas situações e impedir o operar do diabo em nosso lar. Então eu posso te dizer uma coisa, e é verdade isso aqui. Se a gente a cada dia, se você vinha considerando que você estava recebendo, eu sei que mesmo nesse tempo complicado, de algumas restrições, de algumas limitações, o ânimo está aí dentro, o fervor está aí dentro, a cada dia fluindo. Mas se você não considerava, eu posso te dizer, querido, eu sei que tem sido um tempo muito mais complicado do que muita gente tem vivido. Porque nós sabemos, né, a gente às vezes comenta entre os homens, já parou para pensar, uma pessoa acostumada a estar ativo, hoje precisar ficar em casa por mais tempo do que é preciso, no naturalmente falando. O camarada fica a 1.000, a 2.000 e qualquer coisa, se não vigiar, vomita em cima da esposa. A esposa do mesmo jeito. Acostumada a ver o marido de manhã, meio-dia, à noite, ficar em casa, aquela cara lá direto, somente dizendo, vai fazer isso não, vai fazer aquilo não, aquilo ali está para limpar, vai resolver isso não. Pelo amor de Deus, desaparece daqui, vai-te embora, vai andar, vai fazer qualquer coisa, e qualquer coisa vai vomitar em cima do marido também. Então deve-se haver essa consciência de que a luta não é uma luta física. A gente não está aqui vendo quem é mais forte, quem é mais sábio, quem é mais produtivo, quem é mais calmo. Não, não. Nós estamos entendendo que a nossa luta, né, ela é contra um inimigo já derrotado, como já foi bem dito aqui. Um bota 1.000, dois bota 10.000. Se uma situação quisesse prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. A gente sabe que quando há uma família que compreende a vontade de Deus, muitas vezes até o filho vai ser usado pelo Senhor para trazer socorro para os pais, como os pais vão socorrer os filhos, porque Deus não vai ficar somente dizendo, eu queria usar, só quero usar o casal, os filhos não. Não, querido. Às vezes pode ser que o pai seja usado pelo filho, ou que o filho possa ser usado por Deus, para trazer socorro para os pais em uma palavra, em uma atitude, em uma chamada de atenção. Preste atenção nisso, pai, veja. Às vezes o senhor não age dessa forma muito exageradamente, não. E o Espírito Santo tratar dentro, olha, não é ele não, sou eu através dele. Então essas coisas, elas precisam ser consideradas, querido, para que a gente a cada dia possa ir desfrutando da boa, possa ir para a agradável e possa caminhar para a perfeita vontade de Deus, pois essa é a vontade de Deus, né? A gente até tinha, eu queria que o louvor subisse aqui, que a gente está encerrando 9h30, tá bom? A gente até ia falar sobre isso aqui, ó, né? De que a mãe e a avó de Timóteo foram as influências para a vida dele. Porque a fé que havia na avó, ela contagiou a mãe, e a mãe contagiou Timóteo, não é isso, Mar? É verdade. Por isso é onde entra a parte da mulher mesmo, né? Porque muitas vezes a mulher, principalmente, eu acredito que em Cristo, ela não vai fazer isso, né? Porque muitas vezes a mulher é aquela que acolhe os filhos mesmo. Quer ser tão protetora que acaba tirando a ordem do seu marido. E mulher tem muito disso, né?
Então, você, mulher de Deus, se você está na igreja, se você está buscando essa palavra, quando teu marido dá uma ordem, não, muitas vezes a mulher, eu digo isso porque em Cristo, muitas vezes eu até fazia isso. Mas depois que eu aprendi essa palavra, amada, a gente tem que entender que o governo da nossa casa é o nosso marido. Então, quando ele der uma ordem, não diz assim, quando teu pai sair, eu deixo tu fazer. Porque você está estragando, está tirando a autoridade do teu marido, ainda está estragando teus filhos. E mostrando, a mãe é quem manda. Não. Amada, você tem que mostrar para os seus filhos que seu pai estando ou não estando, ele é a autoridade da casa. E muitas vezes, quando os meninos fazem alguma coisa assim, né? Só tem Raoni e Arthur agora, mas quando, às vezes, a Deus se expressa mal com eles, ou não fica tirando a autoridade do teu marido. Quando ele dizer alguma coisa que você vê que ele passou demais, ou ele vê que a mulher passou demais, então, quando você sair da presença dos teus filhos, você vai para o quarto e conversa com ele. Eu faço isso, às vezes, com a Deus, né? A gente conversa, quando eu vejo alguma coisa, meu filho, você pegou pesado demais, ou isso, aquilo. Porque a mãe tem muito a ser protetora dos filhos, mas com sabedoria, amada. Se ele estiver errado, ele tem que escutar umas verdades. E se você achou que seu marido se exaltou um pouquinho, ou falou coisas que não, ou vice-versa, homem e mulher, então chama ele num cantinho, para que teus filhos não vejam vocês discutindo por conta deles. Ou tirando a autoridade de um do outro. Porque muitas vezes o homem é a autoridade da casa, mas a mãe é que está lá. A mãe é que tem que botar moral nos filhos, porque os pais saem para trabalhar. E muitas vezes a mãe está dentro de casa e deixa o menino fazer tudo que quer. Por isso que os meninos hoje, ele não gosta não, ele não quer isso não. Ele não quer ficar no departamento não. Amada, instrui o teu filho a ir para a igreja, a ficar no departamento, a obedecer o teu marido, a obedecer os mais velhos, ensina ele a ser meninos obedientes, porque isso também vai revelar uma família cristã. Deixa eu falar um negócio rapidinho aqui, vê. A irmã falou uma coisa interessante aqui, rapaz. No finalzinho do culto é que o pessoal está mandando aqui. Ela disse assim, vê. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui em casa, quem atrapalha as minhas ordens é minha mãe. Os meninos me chamam de ruim e ela é boazinha para eles. Aí eu fico pensando, vê. Se você mora com a sua mãe, isso, é necessário levar ela ao entendimento. Mãe, a senhora me criou, muito bem, obrigado. Não sabia de muita coisa, mas graças a Deus estou aqui viva, alimentado ou alimentada. Mas agora quem vai criar os meus meninos sou eu. Isso. Então, quando eu falar algo, não tire não. Porque, na verdade, senão, mais na frente, vê, a regra é a senhora ir primeiro. Se a senhora morrer primeiro do que eu, eles vão ficar comigo e eu vou ficar sem autoridade com eles. Então, pode ser que não seja uma conversa desse jeito, senão a mãe vai dizer, já está querendo que eu morra. Não é isso não, mãe. É que não é pela regra, a fila não é assim. Então, quando eu falar alguma coisa, se eu tiver errado, depois a senhora me chama e diz, minha filha, não faça assim não. Mas não falo na frente deles, nem tire minha autoridade. Senão daqui a pouco eles crescem sem me respeitar. Isso vai trazer prejuízo para a vida deles. Isso vale para as vó também, né? Porque, na verdade, se o filho não honra o pai e a mãe, ele vai viver uma vida má e pode ter uma vida curta na terra, o que a gente tem visto aí por muito tempo, né? Isso, né? Então, já criou os filhos. Eles colocou aqui, né, o que a gente estava falando, vê. O diálogo entre o casal é muito importante para juntos vencer todos os obstáculos. Então, isso são coisas que a gente vai guardar para a próxima vez, né? Isso. A gente está acabando o culto, são 9h30. Eu queria louvar a Deus por você estar aí, pelas pessoas que estão aqui hoje também nos auxiliando e assistindo o culto. Hoje foi um pouco diferente. Acredito que ninguém sabia, né? Só a irmã que passou lá e o diácono Valmir que veio aqui quando eu vim trazer as coisas. Mas ninguém sabia que o culto ia ser assim hoje. Foi algo que veio no meu coração. Eu sei que muitas pessoas receberam e outras vão receber. Então, fica firme, medita naquilo que você ouviu. E eu posso te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas dizem, era isso, era. Já ouvi. E foi. E não está surtindo nenhum efeito na tua vida ainda? Não. Então foi porque tu não considerou. Então começa considerando. Porque prática, senão, né? Tu só vai ouvir e não considera praticando. Então, o ouvir, querido, não vai ser muito proveitoso para nós se a gente não decidir se exercitar, agir de acordo. Então, olha, eu queria mandar um abração aqui, né? A graça e a paz para o pastor Ailson, que ele estava assistindo aqui, e Edia, Iris e Roberto devem estar lá na Bahia. Deixa eu me ver aqui. Eu não vou
Tem muitas pessoas aqui, eu não vou falar. Eita, eu queria falar aqui na irmã Maria, rapaz. Deixa eu me ver aqui, pronto. A irmã Maria Costa. Eu acredito que ela deve estar lá no Bitigui, né? Que ela faz parte da igreja do pastor Damião. E louvado seja Deus aí por essa igreja. A graça e a paz para o pastor Damião. Manda aí a irmã Maria, né? A graça e a paz para o pastor Damião, para a missionária Sandra, para todo o pessoal aí. E que o Espírito Santo continue operando nesse lugar também. Então, é Eunice Anadias, a esposa do Nildson. Aleluia. Ore aí, encerrando o culto. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, né? Eu acredito que isso foi o primeiro de muitos, né? Que a gente vai estar aqui esclarecendo coisas para você. Como a gente falou, a gente não sabe de tudo ainda, mas a gente está aprendendo. E aquilo que a gente tem aprendido, amado, a gente tem botando em prática. Porque muitas vezes a gente tem que se esforçar mesmo, né? Tem que colocar peraí, força. viu, Mar? Calma aí, segura aí. Eu sei que tu não gosta muito disso, não, mas peraí. Hoje à noite, às 9h40, é? Às 9h40 vai estar acontecendo uma live para os jovens no Instagram do Diácono Wendel. Ele vai estar com o professor do Rema. Como é o nome do negócio? É o Instagram do Jovens Atraídos. Você vai lá no Instagram, coloca Jovens Atraídos. E vai ter uma live lá do Diácono Wendel com o pastor Wanderson. Né? Ele é pastor auxiliar de uma igreja da Zona Leste de Campina Grande. Então, eu acredito que vai ser uma live edificante também. Então, vai lá, jovem. Corre lá para você receber do Senhor. Eu sei que tem N lives nesse tempo, mas priorize essas coisas para que você a cada dia possa se fortalecer e continuar conectado no Espírito conosco. Antes de você orar, eu só queria falar isso aqui. Se você oferta e dizima, glória a Deus, a gente tem visto pessoas se disponibilizando nesse tempo para cumprir a palavra também, com relação a dízimos e ofertas. Então, se você deseja dizimar ou ofertar, você pode procurar o pessoal da tesouraria ou pode me procurar, que vai chegar neles aquilo que você oferta ou dizima. E você precisa praticar esse princípio também, que é tão importante como você ter o diálogo, como você não guardar ressentimento. Porque se uma pessoa não guarda ressentimento de ninguém, mas se ela não oferta nem dizima, ela vai colher o quê que ela não plantou? Mas se ela oferta e dizima e vive uma vida de mágoa e rancor, ela vai colher o que também? A mágoa e o rancor, travando a semeadura dela. Então é um conjunto de coisas que vai fazer com que a nossa vida em Deus se torne uma vida produtiva, para que Ele seja glorificado através de nós. Amém, queridos? Pode orar, minha Amém. filha. Então agora a gente vai estar encerrando, né? Eu queria que você que estivesse aqui ficasse de pé. Eu queria que você que está em casa, feche os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por o Senhor ter nos dado direção de falar sobre família, sobre casamento, sobre filhos, Pai. Você quer que as famílias que você o criou, Pai, que elas sejam fortes, que elas alcancem outras famílias, Pai, com atitudes e comportamento, Pai. Muito obrigado pela vida de cada família, Senhor, que tirou um tempo para nos escutar a Tua palavra, Senhor, porque só somos um canal. Pai, muito obrigado pela vida de cada uma dessas famílias. Eu declaro, Pai, bênção sobre a vida dela, sobre a casa dela, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Aos montes, de onde o meu socorro vem, e dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Olha aí o pastor Ailson com a sua esposa, né, a irmã Wilma aí nos assistindo. Graça e paz, homem de Deus. Descanso que Ele prometeu, e dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem.